Então, eu queria começar falando sobre o seu projeto novo, né, que é essa peça aqui. Ela vem já de um histórico, assim, né, muito incrível. É uma peça com reconhecimento mundial. E eu queria saber o que que é essa versão do Corte Fatal, né, que é o nome que a gente vai ter aqui no Brasil. O que que te conquistou para você aceitar esse papel, esse personagem? Ah, uma comédia, amor. Fazer comédia é muito difícil, é difícil demais. Eu acho que é sempre um grande desafio para qualquer ator você subir no palco e fazer uma comédia. O texto é maravilhoso, né? A gente nunca viu nada parecido. Imagina, uma história que é uma história policial, uma comédia policial, em que um crime acontece em cena e o público vai ajudar a investigar para saber quem matou e vai fazer a reconstituição de tudo que aconteceu em cena para eles entenderem e para tentarem adivinhar ou tentarem achar um culpado para aquilo. Então é um texto que quando você pega para ler, ele já tem 202 páginas, ou seja, é muito texto. As pessoas assistem o espetáculo e acham que é um grande improviso, e na verdade não é. A gente tem memorizado todos os caminhos, dependendo das perguntas, do caminhamento que o público for dar ao espetáculo. Então, o público acaba sendo um elemento da narrativa super importante, acaba sendo um personagem da peça. E a gente percebe que o público fica muito feliz e entra muito na história, porque o teatro já tem essa função, já coloca o espectador no palco, né? Através da comunicação que acontece entre palco e plateia, você já é tocado por tudo que acontece lá. Só que dessa vez você participa de tudo que está acontecendo no palco. E nesse sentido tem sido uma experiência muito engraçada, muito divertida. E às vezes a gente tem que segurar a onda até porque o público vem demais. Eles querem participar demais dessa história que está sendo contada. Então a gente entende por que esse espetáculo fez sucesso há 40 anos nos Estados Unidos. É porque realmente o público se sente dentro, investigando. E como se trata de uma comédia, eles fazem isso tudo com muita risada. Tem uma coisa que geralmente muitos amigos meus que vão ao teatro narram, que eles morrem de medo de serem chamados, né? De fazer alguém do palco fazer uma grande brincadeira ou de chamar o público para o palco. Nesse espetáculo é justamente o oposto. Nesse espetáculo o público zoa nós atores que estamos no palco. Porque a partir do momento que eles têm a chance de dizer não, não foi assim que aconteceu, ele não fez desse jeito, ele fez de outro jeito, são eles que estão participando ativamente quando querem e zoando quem está no palco e brincando com a gente que está lá. Então é muito saboroso, é uma experiência diferente dos outros espetáculos que eu fiz, assim, tendo essa participação e tendo que estar tão conectado e ligado com essa história, porque dependendo do encaminhamento deles, a história vai para outro lugar, né? E você comentou que vocês gravaram, né, vários caminhos ali, vocês estudaram isso, realmente gravaram, mas tem alguns momentos ainda que são improvisados, né? Não tem como fugir, eu tenho. Não, não, Não? não Um tem. momento Não, improvisado. três finais diferentes, assim. Tem a condução do Fernando Caruso, que é um gênio, que dentro das frases dele, ele pode fazer lá uma coisinha aqui, uma coisinha mais, de acordo com o que está acontecendo. Mas todas as opções de perguntas e todas as opções de encaminhamento do espetáculo, do momento que você vai reconstituir o crime, tudo é estudado. Tudo a gente sabe o que fazer, tudo a gente tem noção da história, todas as respostas já estão equilibradas, então não tem muito isso de improvisar. Nossa, que É muito incrível. Eu nunca tinha pensado isso. A pessoa que pensou, ela foi meio gênia, assim. E aí, É né, o muito espetáculo ele vem já aqui no Brasil, a última montagem foi há 30 anos, né? E eu queria saber o que que foi há é. 30 anos que ficou só em São Paulo. Fez uma temporada em São Paulo. Inclusive, a gente está voltando agora para o Teatro UOL em São Paulo. Voltando não, a gente está indo para São Paulo para apresentar no Teatro UOL em São Paulo no dia 8 de agosto. A gente vai ficar até agosto, setembro, outubro, até 26, eu acho, de outubro no Teatro UOL em São Paulo. E aí, eu queria saber o que que essa versão nova de vocês traz assim para esse público contemporâneo. A gente percebe assim uma coisa que vai se conectar com esse público contemporâneo, além do humor, sabe? Temáticas assim que estão mais ligadas ao hoje. Eu acho que o que liga é a formatação dele. Porque esse modelo de espetáculo ele é muito contemporâneo. Você colocar o público direto no palco dessa maneira como a gente coloca, dando a opção dele participar ou não daquela história que está sendo contado, é bastante contemporâneo, assim. Mas o que você vai ver, a gente cria esses espetáculos, esses personagens da maneira mais realista possível. Então, apesar de ser um comedião, tudo que acontece ali é meio possível de ser uma narrativa verdadeira, assim a gente trata isso com o maior carinho, com o maior realismo possível do que pode
do que acontece no palco. E eu faço um dono de um salão de beleza, que no caso do Rio de Janeiro, ele é em Botafogo. No caso de São Paulo, cada local, ele é conectado com o espaço onde ele está sendo feito. Então tem referências do espaço onde ele está sendo feito o espetáculo inteiro. Então tem alguns comentários que são feitos na peça que todos são conectados com a localidade. Então, por exemplo, logo de cara eu pergunto para ele, então, tá tudo bem? Como é que você está sentindo hoje? São Paulo, um dia de hoje, né? Eu falo do clima, eu falo de uma situação que aconteceu, eu falo de uma fofoca do dia. Sempre está muito conectado com tudo que está acontecendo no local e na cidade e no dia a dia. Então tem vários pedaços da peça que são divertidos e engraçados, que são conectados com a realidade do espaço onde está acontecendo o espetáculo. Certamente, no Rio de Janeiro é um salão em Botafogo, São Paulo vai ser um salão em outro lugar. Então cada local tem essa realidade, essa verdade. Muito legal isso, porque aproxima mais o público, né? Não só, tipo, além deles poderem participar, também integram eles ali na realidade deles, né? Muito legal. Em São Paulo tem uma coisa legal que as pessoas adoram teatro aí, né? Você encontra teatro feito por tribos diferentes, dos mais variados tipos, e o paulistano é uma galera que vai muito ao teatro. Então eu tenho certeza que a gente vai fazer uma temporada linda e longa aí. E você tinha comentado que o seu personagem, né, o Tony, ele tem TDAH também, assim como você. Eu queria saber qual foi o processo para você integrar essas vivências pessoais, assim, no seu personagem. Se tem mais alguma coisa que vocês compartilham? Eu não sei se eu tenho tanta TDAH assim, eu acho que atualmente, pelo fato de a gente consumir muita mídia eletrônica, e a mídia eletrônica tem essa agilidade, essa coisa rápida, então a gente acaba meio que trabalhando nessa janela, né? Uma janela que abre, uma janela que fecha, já foi para outro assunto, já trocou aqui, e a gente acaba trazendo isso muito para as nossas relações de hoje em dia. Às vezes você começa um assunto, quando você já trocou de assunto, a pessoa diz, peraí, para onde é que você foi? Você trocou de assunto, a pessoa nem viu, porque é tudo tão rápido que principalmente eu, que sou um cara que tem muitas postagens, que me tornei essa pessoa, esse influenciador digital, então eu acabo fazendo essa agilidade que eu tenho no meu dia a dia, eu acabo trazendo para o espetáculo, que é o poder que você tem de trocar de assunto muito rápido, e quando você troca desse assunto, você está completamente inteiro naquele assunto que você tá contando, e ao mesmo tempo aquilo troca e vai para outro lugar muito rápido. Essa habilidade, esse TDAH que, por exemplo, o personagem tem, acho que as pessoas nem percebem tanto, porque atualmente nós já fazemos desse jeito. Atualmente a gente já tem essa capacidade. A gente vê hoje em dia, você tá no metrô, você tá no ônibus, você tá no restaurante, as pessoas estão com aquela porcaria daquele celular o tempo inteiro, passando vídeo muito rápido. Em 2 segundos você sabe se aquilo interessa, se aquilo não interessa, não interessou, passou. E são linguagens muito rápidas. Eu vejo que eu tenho que tomar cuidado com meu filho hoje. Meu filho, quando liga a televisão, ele não quer ver um desenho. Meu filho, quando vê televisão, ele quer ver pílulas rápidas de TikTok que passam no YouTube. Sim, hoje em dia é isso. Você começa a perceber que isso já está num coletivo, assim, de uma maneira preocupante. Tem um lado que você pode pensar que é legal, que é a capacidade de você fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tem outro lado que é você não dar descanso para sua cabeça, né? Você não dá um tempo da cabeça. Você sabe o que me consome de uma maneira muito gostosa? Eu que adoro montar quebra-cabeça, eu vou pra minha casa em Araras, boto o quebra-cabeça na minha frente e deixo a minha cabeça ser consumida pelo único pensamento de união de peças. É uma das formas que consegue me tirar dessa coisa de agilidade do pensamento. Porque se a gente pensar, nossa cabeça não para de pensar. Sim, você comentou que você está muito É, inserido nesse processo, né? a cabeça pensa. Se você vai fazer uma atividade aeróbica na academia, seja uma corrida ou seja um elíptico, sua cabeça vai para 30 mil lugares em 15 minutos. Sim. E você comentou que você está muito inserido nesse meio, né, produzindo conteúdo. Eu queria saber, por exemplo, o que que você faz aí para evitar o seu filho, né, quando ele entra nesse mundo, fica. É um dia a dia e muito ativo corporalmente. Então ele faz natação, ele faz judô, ele faz. Então não tem muito como as mídias eletrônicas entrarem na vida dele e abusarem da vida dele 24 horas por dia, assim, estarem o tempo inteiro. Então esse controle já é mais fácil de ser feito, porque quando ele tá na natação, quando ele tá no judô, quando ele tá viável, quando eu levo ele para brincar, eu tomo cuidado quando às vezes eu percebo que a qualidade do que ele quer ver já é uma qualidade diferente do tipo de
de imagem e de situações que eu via na televisão quando eu era criança. Porque quando eu era criança eu assistia Tom e Jerry. E eu revisitava o mesmo de desenho várias vezes e não me importava isso. Era Corrida Maluca, Tom e Jerry, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então tinha narrativas de historinhas sendo contadas. Por mais infantis e bobas que pudessem existir, existiam. Eu percebo que hoje eles entram num looping de um videozinho que dura às vezes 15 segundos. E principalmente criança que gosta de repetição, se deixar ele fica 20 minutos, 15 minutos num looping. E eu digo, filho, não, vamos assistir um desenho. Porque senão a criança acaba não tendo paciência, né? Para aproveitar. Mas o mundo do meu filho é muito substantivo, assim. A gente mora em casa. Então a nuvem é a nuvem, a montanha é a montanha, a árvore é a árvore, não é tudo digitalizado, né? Eu tento tomar um cuidado sadio com isso, sem também negar que isso tudo existe. E tento mais do que isso conversar, perguntar por quê. Filho, vamos tentar fazer isso? Por quê? Por quê? Senão o papai não quer que você se torne essa criança que fica enfurnada dentro de uma mídia Diálogo é uma eletrônica, coisa muito olhar o importante. mundo lá fora, sem se comunicar, sem falar com as pessoas, sem isso é triste, acaba virando uma criança. Eu tenho casos na família de. Teve uma cena que um dia eu assisti que é um primo meu, filho de uma prima minha. Teve um dia que a gente foi no aniversário do filho de uma outra prima que tinha nascido, estava completando 1 ano de idade. Quando eu vi, o menino estava na piscina de bola, no meio de uma piscina de bola, com o celular na mão, jogando. Eu disse, acabou o mundo, né, amor? Porque a Que pessoa está num criança vai parque fazer isso? de brincadeira, no meio da brincadeira, só que a pessoa está com o celular na mão. No caso dele, eu percebi que era um caso muito grave. Era um caso sutilmente grave, era muito grave. E eu me lembro que os meus tios já estavam dizendo, não, ele tem autismo. Aí eu percebi que talvez não fosse questão de autismo ou qualquer outra coisa, talvez fosse uma questão de uma educação de... Não, limite. Mas para você dar limite para uma criança, não adianta você brigar e só dar o limite, você tem que dar o outro. Você dá o limite, mas você dá brincadeira, você joga com ela, você conversa com ela, você faz programa junto. Dá muito mais trabalho dar limite. Sim. E simplesmente largar a mão e dizer, cala a boca e tomei um celular. Em algumas situações, ele tudo bem ele ser presente. Ainda mais para mães e pais que não têm rede de apoio, vamos embora. Mas sempre é um limite e uma questão de bom senso. Então eu acho que o meu filho é isso, é bom senso. E acho que essa questão do diálogo também é muito importante, né? Você, nas redes sociais, você compartilha muitos momentos com ele, conversando, super carinhoso, amoroso. Essa é uma coisa que você prioriza na família, né? Essa questão do diálogo. E é de verdade, é assim, né? Tem que ter conversa, né? E sempre teve conversa. Eu percebi que isso funcionava. Acho que as pessoas se enganam muitas vezes. As pessoas não conversam tanto com os filhos porque elas pensam, são crianças, não vão entender. E às Não, vezes acho que eles entendem mais se do ela que não a gente. entender, ele pergunta e você explica. Eu acho que a gente, às vezes, tem pais que subestimam os filhos. Ou talvez não tenha paciência de sentar e conversar. Mas eu tive muita sorte na minha paternidade, assim. E eu não sei se isso veio de mim ou se veio dele. Talvez eu estava muito preparado para dar o meu tempo a uma criança quando ele veio ao mundo. Então, para mim, não era um sacrifício ter que fazer esse tipo de coisa. Eu queria muito. E depois, quando ele veio no meu mundo, eu já estava com 49 anos de idade, eu não tinha 20 anos de idade. Talvez se eu tivesse 20 anos de idade, 22 anos de idade, tivesse sido mais difícil para mim. 22 anos de idade, você está cheio de ambições, de mundo a ser conquistado. E talvez você não queira dar tanto teu tempo para um... Porque o tempo que você dá para uma criança é um tempo que você dá feliz de dar. Não é um tempo que você dá dizendo, ai, que soco. E Né? a criança percebe, né? Se você não tá ali com ela de fato, né? A criança sente isso muito fácil. E quando ela sente isso, aí vira umas pestinhas. E aí elas querem cobrar o afeto dos pais com birra, com discussão. E aí os pais dizem que criança é difícil, mas na verdade eles não souberam olhar para aquele filho, não souberam dar atenção para aquele filho. E Não aí, é como todo é mundo que que nasceu para ser pai e mãe, né, amor? Não é. não, não é mesmo? Não é. E aí, como é que é conciliar a paternidade, esse momento dele, né? Que ele tá com quantos anos? Tá com
5 anos e 7 meses. Esse momento aí da infância, né, que é um momento muito ativo, como está sendo conciliar essa função de pai com o trabalho, ser ator? Pra mim sempre foi. Eu acho que pelo fato de eu querer, nunca foi ruim abrir mão, às vezes. Nunca foi abrir mão. Não tive essa questão porque eu acho que eu quis muito. Por exemplo, me chamaram para fazer uma novela em Portugal. Eu disse não. Não. Ah, mas uma novela com um personagem super bacana em Portugal, ganhando em euro. Eu disse, eu tenho meu filho, não dá. Eu fiquei mal com isso? Não. Tenho ele. Nesse momento eu sou dele. E tô feliz com isso. Não tinha como largar ele aqui. João estava escrevendo uma novela aqui. Ia continuar no Brasil. Eu ia sozinho para Portugal. Dividir uma criança com 2 pais que são ativos profissionalmente, que são ativos na paternidade entre 2 países. Ou ia levar uma babá para lá. Não. Aí eu disse não. Já fiz muita, tudo bem. Lamentei por um lado perder, se ia ser legal, né? Mas não, e tá tudo bem. Talvez se fosse mais jovem, eu ia dizer, caramba! São prioridades na vida, né? Que a gente tem que eleger. E a família, então, vem nesse primeiro lugar para você. Nesse caso, no meu caso, veio de uma maneira, veio num momento que eu quis tanto, eu decidi tanto ser pai que tava tudo certo. Tá tudo certo, não foi uma questão. Sim. Muito legal isso. Agora eu queria voltar um pouquinho para a questão do espetáculo, né? Você falou que esse é um espetáculo interativo diferente dos outros, né? Porque quando a gente pensa em espetáculo interativo, é aquela coisa dos atores indo para o público, indo para a plateia, e nesse caso é o contrário. Você já teve uma experiência assim antes? Ou essa é inédita para você também? Não, E o que que um a espetáculo que eu preparação fiz. mudou, assim? Preparação o quê? E, assim, se preparar para esse espetáculo, teve aquela preparação de gravar todos os finais, todas as opções, né? Como é que foi viver isso? Como é que essa interatividade modifica ali a sua atuação no palco? Ah, você tem que ficar mais atento, né? Você ficar muito mais atento. Antigamente você ficava atento com o teu colega de cena. Agora você fica atento ao teu colega de cena, você fica atento ao público. Porque tem momentos, a gente tem uma base, mas tem momentos da base que você tem que pular porque a pessoa não fez a pergunta. Você começa a reconstituir a cena. Eu faço uma coisa que eu não fiz no início da peça. E eles deveriam avisar, não foi assim, mas eles não falaram nada. Então eu tenho que ficar quieto, ela tem que andar a cena. Isso é um consenso criado entre todos os atores, sem conversar, sem falar nada, e todo mundo sabe que é assim. A gente tem que olhar, tem que entender e saber que pode mudar a Constituição. Tem um personagem lá da Cristiana Oliveira, que ela chega no salão, ela é uma cliente do salão, uma perua que entra no salão, é casada com um deputado, e ela entra no salão usando um chapéu. E eu faço o dono do salão. Uma das primeiras cenas eu pego, tiro o chapéu dela e vou guardar o chapéu. Aí a gente começa a reconstituição, a gente pergunta pro público, então, aconteceu, foi isso mesmo, ela entrou exatamente desse jeito? Se o público disser, não, ela estava usando o chapéu, aí eu tenho que contar a história, não, ela estava usando o chapéu, mas aí nesse momento eu tirei... Se o público não falar nada no chapéu, segue a peça, sem tocar no assunto do chapéu. Então a gente tem que ficar conectado com os colegas de uma maneira mais precisa e com o público para entender a demanda deles, para onde vai ou para onde não vai. Ah, é bem divertido. Eu imagino que para assistir, para você também estar ali no palco, né, interagindo com os outros atores, com o público, deve ser uma experiência muito boa de ter, assim, na carreira. E é divertido, porque o meu personagem é muito... Ele já é como parecido comigo, então eu trouxe ele mais pra mim ainda. O meu personagem já é a alegria da peça, já é a pessoa alegria, divertido, engraçado, piada, tem TDAH, troca de assunto, fala bobagem. Eu deixei ele mais escroto do que ele já era. Ele tá mais baixo do que ele poderia ser. Então ele fala loucuras em cena, absurdos em cena, porque como a gente tem que encaixar histórias que tenham a ver com a nossa realidade do que acontece aqui, e ele, além de tudo, ele é aficionado por reality show, né? Ai, gente, que tudo. Os reality shows brasileiros nos Estados Unidos não tem a Fazenda, por exemplo, né? No Brasil a gente tem a Fazenda.
tem coisas que acontecem na Fazenda que são muito mais baixaria do que acontece nos outros realities. Então eu replico, por exemplo, coisas que acontecem na Fazenda com coisas que acontecem na peça. Então, a gente é mais passional no Brasil, né? E a gente pode ter um lado nosso que é mais chulo, mais falar um palavrãozinho de... Então eu abuso, amor. É uma delícia. Porque o que eu não falo de palavrão na frente do meu filho na minha vida real, que eu não falo palavrão, na peça vai tudo lá. Essa é a Tudo vai lá. liberdade do teatro, né? Liberdade de poder dar toda a pinta que eu quiser e de eu poder falar absurdos num palco. É bem divertido. E Bem esse divertido. bigode azul, ele foi especificamente pro personagem ou foi uma coisa pessoal Foi. mesmo? Eu pensei, um dia eu fiz o. Lembra daquela transição que foi um viral que a gente teve no Instagram, que era uma música, eu acho que é meio árabe, que as pessoas passavam e trocavam de cor? Sim. Lembra Aham. disso? Que a Camila Pudim fez um super Lembro, sucesso no lembro. Brasil. Ela fez um super sucesso no Brasil e aí ela Era a Zucca Makeup, um negócio assim. Não, eu fiz isso, né? Eu fiz uma versão porque eu tinha barba e as pessoas falavam muito mal da minha barba, me achavam horroroso, ninguém gostava da minha barba, me deixavam de seguir, acabavam com a minha barba. Nossa, você já foi tão lindo, o que aconteceu com você? Você tá doente? As pessoas arrasavam com a minha barba. Aí quando eu resolvi tirar a barba, resolvi tirar a barba fazendo esse viral. Então, barba, cavanhaque, bigode, bigode azul, bigode rosa, fazendo variações com a barba na hora que eu fazia essas transições. Uma das versões era um bigode rosa e outro bigode azul. Aí eu pensei, poxa, esse cara trabalha no salão de beleza meio moderninho em Botafogo. Ah, esses caras moderninho pode ter um toque de uma cor, uma coisa diferente. E é legal porque o bigode, ele traz essa cara de Hercule Poirot, de Agatha Christie, de investigadores, essa coisa meio londrina, desses investigadores que usam bigode. E como se Sim. trata de uma história policial, eu achei que calhava a brincadeira da cor, de uma variação moderna, que não é só o bigode, são as unhas também, e com a coisa da história que a gente estava contando. Isso que eu acho legal. Nossa, ficou muito legal, porque é assim, a gente olha pra você e já chama Eu atenção, né? Já gosto, é um amor. destaque. Eu sou Sim, eu encantado com vi. o meu bigode E qual foi a reação e do Pedro Rafael quando ele viu assim, você sem barba, de bigode criança azul? ama. Amor, é muito interessante. Criança, não é o Pedro. Criança. Eu passo com esse bigode na frente de uma criança de 2 anos de idade que não entende nada de nada ainda na vida, olha pra mim e diz: Olha, o bigode dele é azul. E aí, se os pais não são muito caretas, eles olham, que bacana, não sei o que. Se os pais são muito caretas, eles fecham a cara, porque bigode azul, um homem. Às vezes eu posso receber ataque homofóbico, que não, como ser homofóbico não é bonito, as pessoas não atacam diretamente, elas atacam meu bigode. Meu bigode e minha unha. Sim. Você postou até uma foto no Instagram apresentando o personagem, né, com a calcinha assim. E aí eu Ah, vi que é. Isso também. Esse é um dos detalhes do E aí espetáculo. eu Tem vi que calça. teve vários comentários assim, elogiando muito, mas também alguns comentários mais pesados, criticando, querendo dizer, É, né? E eu queria saber como é que você lida com esse tipo de crítica que é mais conservadora, que obviamente tem um quê ali de homofobia por trás, amor, né? postei um vídeo ontem falando sobre isso, que eu digo assim, ó. Quando a gente entra na pilha de uma pessoa que faz uma crítica dessa, a gente tá comprando um erro que não é nosso, é o erro do outro. E quando você vê, você está sofrendo por um erro do outro. A melhor coisa que a gente tem que fazer é apaga o comentário e deleta a pessoa. Porque ela vai deixar de existir. Porque afinal de contas, ela nunca existiu. Então ela volta pro limbo. E quem perde é ela, porque é ela que deixa de ter a chance de conviver com o diverso, com aquilo que é diferente dela e que talvez possa ter a capacidade de ensinar a ela, ensinar afeto, ensinar que a diferença pode ser legal, ensinar que existem várias pessoas no mundo que são diferentes e que cada um pode ter uma história para contar diferente do outro. É tão ruim quando todo mundo é igual. Mas esse é o risco que a gente corre quando a gente tem uma grande unanimidade, que é quando a gente cai no risco de ter um pensamento coletivo. O pensamento coletivo pode massacrar, às vezes, o artístico, o que é novo, o que é bacana, o que é genuíno, o que é diferente. Então, se isso acontece, na minha cabeça, depois de 18 anos de psicanálise, de muita prática budista, eu vejo o problema não é meu, o problema é do outro. Isso não quer dizer que eu não vou xingar a pessoa, às vezes eu quero xingar. E às vezes eu simplesmente deixo eu botar isso pra fora, eu vou lá e xingo a pessoa.
Geralmente sou muito educado. Primeiro eu digo, olha, você vai estar sendo grosseiro e vá, e aí eu mando para aquele lugar. Maravilhoso. É engraçado que as pessoas, quando eu faço isso, eu criei um personagem no Instagram que é o Carme Treteiro. Uhum. Que de vez em quando eu crio uma treta com as pessoas. Eu resolvo responder uma mensagem. E eu exponho a pessoa. Aí as pessoas se acham sacaneadas porque foram expostas. Ué, mas se você teve coragem de postar aquilo, de assumir uma posição como aquela, vá até o fim, ué. Sim. Vá até o limite de tudo. Muita gente pensa que a internet é um lugar ali que só elas só jogam o que elas pensam e fica, né? Por isso mesmo. Mas não é. Não é, porque eu tenho exemplos assim que já aconteceram muito comigo. Porque eu não tenho muito hater, né? Mas quando eu tenho, quando é hater sério, né? Eu não tô falando de hater que te chama de feio. Ou que diz que você tá velho. Não é esse hater que eu tô falando. Eu tô falando um hater que ataca a questão da tua orientação sexual de uma maneira mais forte. Eu vou na polícia. E a experiência que eu tenho, amor, é que depois que essas pessoas foram chamadas para depor ou tiveram que ir numa delegacia, esses tigres viram uns ursinhos, uns gatinhos, amor. Eles se declaram meus fãs, eles dizem que eles não têm preconceito, eles pedem desculpa muito facilmente. Eles são tigres quando eles têm uma tela protegendo ele. Quando a polícia bate na porta, chega uma intimação na casa dele, eles vão ter que perder tempo e dinheiro indo na polícia pra depor. Aí perdeu tudo, amor, pra eles. Aí é chato, aí eles não sabem o que fazer mais. A gente tá numa era agora que eu acho que é isso. A gente tem que se posicionar, né? Não deixar mais as pessoas fazerem o que elas querem e seguir por isso mesmo. Acho que tá Ah, certíssimo. faço isso. Tem dado certo comigo. Tem dado E mais certo. assim, antes de você colocar a sua verdade assim nas redes sociais, você tinha um medo desse julgamento do público, ou sei lá, do meio profissional, tinha um medo de perder oportunidades por ser Eu você? acho que o grande medo, não, eu acho que o medo é maior do que isso, é um medo atávico. Quando você nasce com uma orientação sexual diversa, geralmente a própria família não sabe como lidar com aquilo, né? Então, durante muito tempo, eu que nasci em Rio Grande do Sul, década de 70, isso pra mim foi muito árduo, muito difícil, assim, durante muito tempo. As pessoas não sabem lidar com isso, as pessoas não têm exemplos, ou pelo menos na minha época não tinha muitos exemplos de pessoas como eu. Então, foi completamente assustador, assim, pra mim. Mas eu tive a sorte de logo na minha vida ter minha independência, porque eu senti que a minha casa não era um lugar que eu poderia ficar, né? Eu tinha um ambiente muito... Meu pai era um homem muito machista nesse sentido. Meu pai gostava de mulher demais, assim. Eu senti muito que não tinha lugar pra mim dentro daquela casa. Eu logo tive que ir embora. Eu acabei me tornando uma pessoa muito forte. Eu tive a chance de fazer psicanálise. Sou um homem privilegiado. Tive a chance de fazer psicanálise durante mais de 18 anos. Tive a chance de me tornar um membro budista e dentro da prática budista não interessa a sua orientação sexual. Aliás, eu não entendo muito as pessoas procurando religiões que condenam a sua orientação sexual, sendo gays ou sendo lésbicas ou sendo... Eu não entendo. Eu confesso que tem lá a igreja que diz que ser viado é errado, aí você vai lá naquela igreja que diz que você é errado. Não te Eu acolhe, confesso né? que eu Como é acho que você se sente confuso. acolhido num lugar Eu assim? acho confuso. Você vai num lugar que você não se sente acolhido, uma ideologia que vai contra o que você tem de mais honesto, de mais sincero com o universo, que é o seu desejo, e aí você vai lá. Eu não entendo. Eu realmente não entendo. Eu não entendo. Eu tento entender, às vezes não. Eu procurei dentro da minha vida uma prática religiosa que tinha a ver com as coisas que internamente eu já pensava. Que era a minha conexão com o universo, que era a lei de causa e efeito. Né? Eu quando me fiz a primeira comunhão, e eu me lembro que me disseram que se você não fosse na igreja, mesmo sendo uma pessoa boa, você iria para o inferno, eu disse, mas peraí, tem algo errado nessa história, gente. Então, se eu sou bom, mas eu não vou na igreja, eu vou para o inferno. Ah, é, porque você não encontra o Deus. Você encontra o Deus de tanta maneira na sua vida. Enfim, práticas para mim que são dogmáticas hoje, que olham para você e dizem, acredita e não me pergunta por quê, são estranhas. São bem mais estranhas do que ter uma sexualidade diversa. Quando você não é homossexual. Se você é um heterossexual, as pessoas às vezes reclamam que não entendem quem é homossexual. Mas para mim hoje, ser homossexual
e querer ir num lugar onde não te querem, vai embora, gente. Tem tanta gente que te quer de uma maneira tão positiva. Eu sei que no budismo não é uma questão. Acho que no espiritismo também não é. Acho que na Umbanda também não é. Não entendo. Acho que tem práticas aí que também não são. Bom, mas cada um sabe da sua... Eu entrei nesse caminho que eu me perdi da sua pergunta original. Qual foi? Não, eu tinha perguntado sobre o medo, né, de você, se você teve... Ah, claro que tem medo. Claro que tem medo. Se eu tive medo de não ser chamado por... Não só medo, como aconselhado. Eu fui aconselhado a jamais falar, porque senão não iriam me escalar. Nossa. Mas, não sei, eu acho que é um preço muito alto que você paga, não ser você, para ter afetividade, afeto dos outros. Ah, eu não quero ter esse sucesso no meu trabalho, então não. Eu quero ter sucesso na minha vida. Minha vida é maior do que somente o meu trabalho. Tem coisas que são maiores. São a minha relação com a minha família, a minha relação com meus amigos, a forma como eu me posiciono, isso é muito maior. Se é esse o preço que eu tenho que pagar, não pago não. Não pago não. Não pago. E é muito doido, porque eu também não tive muitos exemplos de pessoas como eu, que vieram antes de mim. Até quem eu sei que é como eu, que veio antes de mim, até hoje são pessoas que geralmente não se posicionaram sobre isso, porque acham que não deveriam se posicionar. Eu acho que me posicionar sobre essa questão foi e é o maior ato político que eu poderia ter feito na minha vida. Acho que não há nada que eu possa fazer na minha existência em termos artísticos que possa ser maior do que isso, do que esse exemplo que eu posso dar para as pessoas. Nada que eu venha fazer na minha vida pode ser mais importante do que esse ato político, quer dizer, existimos, estamos aqui e é isso aí. Ai, muito lindo isso, Carmen. Com certeza você é referência para várias pessoas. A gente tem só mais 4 minutos, então eu já queria finalizar por aqui. Ai, passou tão rápido, eu podia ficar conversando com você o meu tempo. Eu falo muito, amor. Eu geralmente Não, eu mas rendo porque assim eu é falo. bom. Eu fico imaginando como é entrevistar uma pessoa que te responde tal coisa. Sim. Ai, é horrível, eu Não. prefiro assim. Já pegou alguém assim? Ai, sim. Sim. Difícil, mas enfim, foi ótimo conversar com você. Eu queria deixar esse espaço agora dos minutinhos que faltam para você dar um recado, se você quiser, para o público, convidar para assistir essa peça. Então, gente, a gente está aqui em cartaz no Rio de Janeiro. A partir do dia 8 de agosto a gente vai estar em São Paulo. Dou uma garantia pessoal de que todo mundo que for assistir o espetáculo vai se divertir, vai rir bastante. Porque se a gente se diverte da maneira como a gente se diverte em cena e o que a gente vê que está acontecendo na plateia, é uma grande gargalhada coletiva desse público. Então vão assistir aí. Tem o meu Instagram, que eu geralmente posto, eu sou muito ativo nele. Tem uma coisa que eu queria falar, eu tenho uma coleção de... essa camiseta é da minha coleção. Eu tenho uma marca chamada Carne Fresca. Isso aqui é uma coleção inteira que eu fiz da Lady Gaga, do show que vai ter agora. Então, se as pessoas quiserem, ela tem muito a ver com a minha história, tem muito a ver com a minha vida, tem a ver com a paternidade, tem a ver com a minha orientação sexual, tem a ver com orientações sexuais diversas da minha. E se quiserem, é fácil, é só botar no Instagram e Carne Fresca que vocês vão chegar nessa coleção de camiseta. Tô fazendo propaganda mesmo. Tem uma coisa que eu tenho também chamada Close Friends, que é um contato mais próximo, que é um material que é o mesmo que eu faço pro Instagram, só que eu faço diretamente para assinantes, se as pessoas quiserem também tá lá. E tem o teatro também que eu tô fazendo agora, e daqui a pouco, e tô produzindo um espetáculo também, um solo meu, que deve entrar em cartaz daqui a pouquinho também. Então pra dizer, gente, vamos ser felizes, se preocupa demais não com a história dos outros, não, com o que os outros vão achar, com o que os outros vão pensar, se conecta com o teu desejo, com o respeito que você tem aos seus desejos e ao outro também, que é super importante, mas criem menos grilo na cabeça de vocês, na cabeça das crianças de vocês. Isso não significa necessariamente libertinagem, não. Significa respeito à sua história, à sua dignidade, ao seu desejo, ao seu prazer. Eu acho que nós, gays, trouxemos isso de bom para a humanidade. A gente ensinou para as pessoas que elas têm o direito de ter prazer e que tá tudo certo em ter prazer, gente. Não tem problema de ter prazer. Tentem se conectar com os ensinos mais certos, mais corretos, do que se conectarem com tanto dogma na vida de vocês, que às vezes só trazem felicidade. É isso que eu tenho para dizer. Ai, muito obrigada, Carmen. A camisa é linda mesmo, eu vou procurar lá depois, hein? Obrigado! Obrigado, Bárbara. Carne Fresca. Beijo. Tchau. Vocês.